Bom dia, terceiro ano, tudo bem com vocês? Então, olha só, consegui esse programinha aqui para que a gente dê continuidade nas nossas aulas, tá? Elas serão da seguinte forma: eu vou passar para vocês o slide e durante o slide vocês vão ter uma telinha aí ao lado, né? Vocês já estão me vendo aí, eu vou explicando para vocês a matéria. Eu vou tentar ser breve, tá? Para que a aula não seja cansativa e para que dê aparato para que vocês possam fazer o exercício em classe, tá certo? Então, primeiro eu vou passar para vocês o slide explicando e depois no nosso grupo eu oriento qual será a aula que vocês devem fazer e as tarefas, ok? Então, pela continuidade da nossa apostila, nós paramos lá na era medieval, ou seja, em literatura nós vamos começar agora os estilos de época propriamente dito, tá certo? Então, antes de começar a falar para vocês sobre o trovadorismo, preciso explicar que vocês já sabem, né? A era medieval, ela corresponde do século V até o século XV, tá? E nesse período, na nossa literatura, nós vamos ter a presença de dois estilos literários. O primeiro, trovadorismo, que vai ser esse que eu vou explicar para vocês aqui agora, e o segundo, o humanismo, tá? Então, agora nós vamos fazer a aula do trovadorismo. Conforme eu for passando os slides, eu vou explicando. E hoje ainda eu pretendo mandar para vocês a aula do humanismo, tá certo? Vai depender aqui da minha facilidade com equipamentos. Estou me adaptando ainda. Então, vamos lá. Trovadorismo, gente. Como vocês estão vendo aí, né? Um estilo medieval baseado, né, na era medieval. Castelos, guerreiros, heróis, armadura. Tudo que tem a ver com medievalismo, tá certo? Temos aí o trovadorismo como o primeiro estilo de época em Portugal. Aconteceu, né, no início do século XII e durou até o início do século, até meados do século XIV para o século XV, tá certo? Então, o que foi o trovadorismo? Como o próprio nome já diz, trovadorismo é um estilo baseado em trovas. Foram as primeiras produções literárias. Essas primeiras produções literárias, elas não foram declamadas, elas foram cantadas, como vocês estão vendo aí na imagem, né? Acompanhadas de instrumento musical e dança, tá? O que nós vamos ter aqui no trovadorismo? Nós vamos ter o destaque para a poesia, no caso, cantada, que se chama de cantiga, tá certo? Então, nesse período do século XII até o século XIV, praticamente final do século XIV, nós vamos ter aí as cantigas, tá certo? Então, período, olha lá quando que aconteceu, do século XII até o século XIV, o início, não se sabe ao certo, é 1189 ou 1198, não se tem ao certo a época, tá? O que inicia o trovadorismo em Portugal é a cantiga da Ribeirinha, tá? Escrita por Paio Soares de Taveiroz. E o término, né, o trovadorismo acaba com a nomeação de Fernão Lopes a guardador, né, da Torre do Tombo, guardador-mor da Torre do Tombo, tá? Que seria já o período do humanismo. Como vocês podem ver aí na imagem, é uma família nobre medieval, né, dançando em dia de festa, provavelmente ao som de uma cantiga. O panorama histórico, sempre costumo dizer para vocês, né? O contexto histórico está intrinsecamente ligado à maneira literária da época, tá? Então, o que nós temos aí? Olha só vamos colocar aí essa pirâmide social da Idade Média. O que nós temos? Nós temos no topo da pirâmide o clero e a nobreza, tá? E a maior parte, né, ou seja, o clero e a nobreza era um pequeno e seleto público e a maior parte seria o povo, ou seja, que trabalhava, que bancava, né, o luxo do clero e da nobreza, tá? Nós temos aí o sistema feudalismo, né, que tem a ver com suzerano e vassalos, ou seja, quem comanda e quem é comandado. Na verdade, uma certa escravidão, né? Então, esse é o panorama histórico, tá certo? A representação das comunidades medievais divididas em feudos, que seria o feudalismo, né, a divisão das terras, tem a ver também com
essa questão histórica do trovadorismo. Ali nós temos os servos trabalhando de acordo com as estações do ano, né? Eles trabalhavam na agropecuária, na agricultura, lavrando, colhendo, né? Eles trabalhavam no artesanato também, tá? Tudo isso era trabalho dos servos. Nós temos ainda, o mais importante desse período para nós na literatura, foi um período teocêntrico, ou seja, Deus como centro do universo, né? O clero e a nobreza, ou seja, o que a igreja dizia que era certo e pronto. Não havia nenhuma discórdia. Todos seguiam os princípios religiosos ditados pela igreja. As características, então aqui nós vamos ter a poesia trovadoresca, que na verdade não é poesia, né? Na verdade são cantigas, como vocês estão vendo aí, ilustração de instrumento musical, dança, reverência, festa, né? Então as características das cantigas. Primeiro, a língua era o galego-português, a tradição era oral e coletiva. Oral porque elas eram cantadas e coletiva porque era feita em grupo, né? Que são chamados de jograis e menestréis. Essa poesia cantada é acompanhada por instrumentos musicais e por dança. Os autores dessas cantigas eram os chamados trovadores, sempre, né, do sexo masculino, e nobres. Então, quem compunham as cantigas eram os nobres, os trovadores, tá? E o gênero dessas cantigas, nós vamos ter gênero lírico, que falava de amor, e gênero satírico, que faziam críticas. Então, o mais importante aí são as cantigas do gênero lírico e do gênero satírico. Olha lá, as cantigas do gênero lírico, as chamadas de lírico amorosa, nós vamos ter cantigas de amor e cantigas de amigo. Já as do gênero satírico, são duas, cantiga de escárnio e cantigas de maldizer, tá? Então, as primeiras falavam de amor, que nós veremos como vai ser esse amor, né, ilustrado nas cantigas, e a segunda do gênero satírico, que vão usar como meio de denegrir a imagem das pessoas na sociedade, manchar, falar mal, né? Então, o trovador, ele era meio que um perigo para a sociedade da época. Então, as cantigas de amor, primeiro, vou falar das cantigas do gênero lírico. As cantigas de amor, elas têm origem provençal. O que significa isso? Elas sempre são produzidas para a corte, são, né, cultivadas na corte. O eu lírico sempre masculino, ou seja, é o homem, né, que faz uma declaração de amor a uma dama. Essa dama, essa mulher, ela é idealizada, né? Ela é sempre superior, tá? E ela é tratada como minha senhor. Então, sempre que uma cantiga apresentar a expressão minha senhor, significa minha senhora. E esse tratamento cortês, né, de senhora, é uma das características da cantiga de amor, tá? Então, a cantiga de amor, ela fala da vida na corte, a vida na classe alta. Por isso, os ambientes da cantiga de amor são ambientes mais finos, são ambientes requintados, são chafariz, né? Ambientes como chafariz, o castelo, e como essa imagem que vocês estão vendo aí na tela, tá? Esse amor aí é um amor, digamos que nós costumamos dizer um amor cortês. Existe a vassalagem amorosa. O homem é o vassalo. Como a própria imagem mostra, o homem, ele, digamos assim, ele está em ato de humilhação, ele idealiza a mulher, né? Ele expressa, digamos assim, a coita amorosa. Então, nas cantigas de amor, a mulher é sempre reverenciada, é sempre posta em altar, as suas qualidades são sempre exaltadas na cantiga e meio que o homem é o vassalo, ou seja, a coita amorosa. Ele declara o seu amor, nem sempre é correspondido, às vezes nem sabe, né? Essa mulher nem está sabendo que ela está sendo cortejada e ela é sempre exaltada, tá? Então, amor cortês. Essa cantiga é de origem mais nobre e sempre o eu lírico é o homem. É o homem que faz uma declaração de amor a uma donzela. Aqui nós vamos ter o exemplo de uma cantiga de amor, tá? Que nós não vamos fazer a leitura, eu vou deixar aí para vocês, depois vocês podem ler, tá? Vamos falar um pouquinho da cantiga de amigo. O que seria a cantiga de amigo? Embora fala-se cantiga de amigo, o tema não é a amizade, o tema é o amor também,
tá? Porém, agora, essa cantiga, como vocês podem ver na imagem novamente, ela é de origem popular. É uma cantiga feita agora para a plebe, tá? O eu lírico, ou seja, quem passa pelo sentimento amoroso dessa cantiga é a mulher, tá? Então, o eu lírico é feminino. E ela geralmente canta, né? Ou seja, ela não. Na verdade, o trovador faz a cantiga, mas passando-se por um sentimento feminino. O eu lírico, ele é feminino, tá? Então, neste caso aí, vamos dizer assim, vamos colocar aqui os assuntos da cantiga de amigo, são assuntos como a amada, a namorada, a esposa, falando, né, convidando o namorado, que na cantiga aparece como amigo. Então, sempre que a gente ler uma cantiga e falar amigo, nós vamos entender que é uma cantiga de amigo, e a moça está convidando, está falando, né, fazendo algum tipo de declaração para o namorado ou para o homem amado, tá? Essa cantiga, pelo fato, né, de na época os homens saírem à guerra, irem batalhar e as mulheres ficarem esperando, a cantiga de amigo, ela tem, digamos assim, ela tem um assunto principal. O assunto principal é a espera do amado que foi para a guerra. Às vezes que saiu em batalha ou que foi para o trabalho, e elas esperam ansiosamente que o retorno desse amor aí, tá? Então, essa cantiga, ela tem um tom assim, é um amor mais superficial, não tem vassalagem amorosa, não tem o morrer de amor, não, é um amor bem calmo, bem tranquilo, porém triste pela falta do amado. E nem sempre o amado está ausente também não. Nós temos cantigas de amigo, em que a moça convida a irmã para ir no bosque ver o namorado caçar, né? Então é um amor bem superficial. E a vida retrata a vida tranquila, a vida calma, a vida do campo, digamos assim, a vida mais simples da plebe, tá certo? E outra coisa também, como eu já falei, os ambientes são ambientes tipo bosque, à beira do rio, na beira do mar, ambientes que retratam a vida do campo. Ou pode ser a vida da cidade, porém uma vida mais simples, não ambientes cortês. Neste caso aí, como eu falei para vocês também, não existe o sofrimento amoroso, né? É um amor mais calmo, simples, singelo. E uma característica da cantiga de amigo é o paralelismo ou o refrão. O que seria o refrão ou o paralelismo? Seria a repetição de um verso em outro. Seria algo assim bem repetitivo. É o refrão mesmo, como se fosse uma música. É uma tendência da cantiga de amigo. Nós temos aí um exemplo de cantiga de amigo, só para que vocês tenham noção dessa última característica que eu falei. Olha lá a repetição. Bailemos nós já todas três. Ai, amigas. Aí lá embaixo de novo. Bailemos nós já todas as três. Então, a repetição de um verso em outro. Isso é o refrão ou paralelismo. Temos agora as duas últimas cantigas, que são cantigas do gênero satírico. São elas cantiga de escárnio e cantigas de maldizer, tá? A diferença, todas duas fazem críticas. Todas duas usam de um tom, vamos colocar assim, sarcástico, um tom de humor, né? Ridicularizando um determinado elemento da sociedade. Só que a diferença é que a cantiga de escárnio é uma crítica indireta, não cita nomes, tá? Ela deixa no ar aí uma ironia sutil. Ela cita a classe que a pessoa pertence, ela dá pistas, ela não é direta, ela é indireta. Já a cantiga de maldizer, não. É uma crítica direta, né? Cita nomes, tem a intenção difamatória, que é ironizar mesmo e, vamos colocar assim, denegrir a imagem da pessoa na sociedade, e às vezes usa até de linguagem de baixo calão. São palavrões, xingamentos, de um tom mais agressivo. Essas são as cantigas de maldizer, tá? Exemplo de cantigas satíricas. Aí nós temos, olha o início de uma delas. Ai, dona feia, foste vos queixar, porque nunca vos louvei em meu trovar, e assim por diante. Então, fazendo, né, a crítica a uma senhora que seria feia. Gente, essa última tela aqui, deixo para vocês que as poesias trovadorescas, ou seja, as cantigas,
elas hoje, né, elas se encontram em bibliotecas chamadas de cancioneiro, tá? Nós temos 3 cancioneiros em Portugal hoje, que é o Cancioneiro da Ajuda, Cancioneiro da Biblioteca Nacional e Cancioneiro da Vaticano. Nessas bibliotecas é como se fosse, né, digamos lá, elas que vão apresentar as canções no seu original, tá? Então nesses cancioneiros estão as cantigas no seu original, tá bom? São essas 3 aí as mais importantes. Bom, gente, trovadorismo é somente isso, resume-se em cantigas, tá? Logo em breve eu vou gravar para vocês o humanismo, visto que o trovadorismo é bem curto, bem pequeno, bem simples, acredito que ninguém tenha dúvida, tá? Forte abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima aula.